Olá e bem-vindos de volta. Eu sou Sandriana e nesta sessão vamos falar sobre riscos que precisam de atenção. E isso importa porque um plano realista não é construído apenas com objetivos. Ele também é construído com consciência. Você não se prepara bem perguntando apenas o que eu quero. Você também se prepara perguntando o que pode dar errado, o que tem mais chance de dar errado e o que posso fazer agora para reduzir o dano. Isso não é negatividade, isso é maturidade. Uma das ideias práticas mais fortes em Do Brasil aos Estados Unidos, Um Guia Realista para Recomeçar e Prosperar, de Sean Armstrong, o livro-texto deste curso, é que a vida nos Estados Unidos muitas vezes recompensa o planejamento, porque o risco é distribuído de formas muito concretas. Custos de moradia, custos de saúde, sistemas de crédito, estabilidade no emprego, documentação e procedimentos institucionais moldam o quanto de impacto uma família consegue absorver. Em outras palavras, o risco não é abstrato. Ele aparece em contas, prazos, contratos, registros e momentos de confusão. Então, vamos começar com o primeiro grande risco: confusão legal e processual. Muitas pessoas entram em problemas não porque sejam criminosas, mas porque tratam as regras de forma casual, confiam em boatos ou presumem que boas intenções vão compensar etapas que ficaram faltando. Mas o livro é muito claro neste ponto. Nos Estados Unidos, os direitos muitas vezes estão ligados a procedimentos, prazos e documentação. Isso significa que a própria confusão se torna um risco se você não souber onde estão as respostas oficiais. Então, uma das coisas mais inteligentes que um recém-chegado pode fazer é aprender a verificar informações por meio de fontes formais. Em vez de construir uma vida com base no que ouviu dizer de um primo, de um grupo aleatório de mensagens ou de um sujeito que fala com muita confiança e continua errado. O segundo grande risco é a exploração no trabalho. O livro-texto nomeia isso diretamente. Recém-chegados podem ficar vulneráveis a roubo de salário, classificação incorreta, intimidação e outros abusos porque talvez não saibam o que deve ser documentado, onde reclamar ou quais fatos importam se algo der errado. Isso importa porque a exploração muitas vezes começa pequena, horas não registradas corretamente, pagamento atrasado, horas extras ignoradas, pressão para não fazer perguntas. Se você não entender o padrão logo no começo, o problema cresce enquanto suas opções diminuem. Então, a lição não é entrar em pânico. A lição é manter registros, prestar atenção e saber que documentação silenciosa muitas vezes é mais forte do que frustração barulhenta. O terceiro grande risco é a fragilidade financeira. O livro trata isso de forma direta e corretamente. Nos Estados Unidos, muitas vezes se espera que as famílias absorvam impactos por meio de economias, crédito e escolhas de seguro. Isso significa que o sistema pode punir reservas fracas muito rapidamente. Se a moradia for cara demais, se o crédito for fraco, se custos de saúde surgirem de forma inesperada, ou se o trabalho for interrompido, uma pequena perturbação pode se transformar em uma crise maior do que as pessoas esperam. É por isso que planejar riscos não é paranoia. É simplesmente reconhecer que margem importa. Um plano realista deve perguntar: o que acontece se a renda for interrompida? O que acontece se o aluguel subir? O que acontece se eu precisar de atendimento, reparos ou uma viagem de emergência? Se a resposta for: eu não faço ideia, então esse é um risco que precisa de atenção. O quarto grande risco é a vulnerabilidade de crédito e identidade. O livro explica que recém-chegados muitas vezes ficam vulneráveis porque podem ter um histórico de crédito fraco ou inexistente nos Estados Unidos, e isso pode pressioná-los a aceitar soluções caras ou injustas. Também alerta que fraudes e problemas de identidade podem bloquear silenciosamente moradia, empréstimos e outras partes da vida diária. Isso significa que não entender seu crédito, não verificar seus registros ou confiar suas informações às pessoas erradas não é um erro pequeno. Pode se tornar um problema estrutural. Uma pessoa pensa: eu só preciso de ajuda para ser aprovado. Isso parece inofensivo. Mas que tipo de ajuda?
A que preço? Com que contrato? Com as informações de quem? Essas são perguntas de risco. E adultos as fazem antes de assinar, não depois. O quinto grande risco são os golpes disfarçados de solução. O livro-texto é especialmente afiado nesse ponto. Ele alerta que golpistas visam recém-chegados, oferecendo resultados rápidos em imigração, fingindo ser especialistas legítimos, exigindo pagamento antecipado ou usando medo e urgência para forçar decisões ruins. Também deixa clara uma regra simples. Em questões de imigração, conselheiros informais e falsos serviços de notário podem lhe custar dinheiro e prejudicar seu caso. Isso importa porque o desespero torna as pessoas fáceis de manipular. A urgência as torna ainda mais fáceis. Então, se alguém promete rapidez, certeza ou atalhos secretos dentro de um sistema construído sobre documentação e procedimento, isso deve acionar cautela imediatamente. O sexto grande risco é moradia e geografia. O livro trata isso como mais do que uma questão de orçamento. Ele argumenta que seu CEP inicial pode moldar a rapidez com que você se estabiliza, porque os custos de moradia afetam todo o resto: economias, transporte, estresse, mobilidade e sua capacidade de absorver problemas comuns. Então, o risco não é apenas consigo encontrar um lugar? O risco mais profundo é: este lugar torna o restante do meu plano mais difícil de sustentar? Um local que parece empolgante, mas destrói sua margem mensal, não é automaticamente uma oportunidade. Às vezes, é apenas caos caro com iluminação melhor. O sétimo grande risco é a saúde e a sobrecarga emocional. O livro não trata isso como fraqueza. Ele trata isso como pressão previsível. Os custos de saúde podem ser altos, mesmo quando existe seguro. E a tensão emocional pode prejudicar silenciosamente o julgamento quando as pessoas estão isoladas, exaustas ou sobrecarregadas. Isso significa que o próprio estresse precisa fazer parte do plano. Problemas de sono, pânico, isolamento, sobrecarga mental. Essas coisas não afetam apenas os sentimentos. Elas afetam as decisões. E decisões ruins tomadas sob pressão muitas vezes criam novos riscos em cima dos antigos. Então, qual é a resposta prática para tudo isso? Não é medo, é estrutura. O livro aponta repetidamente para a mesma solução. Use recursos formais. Use instituições verificadas. Use listas de verificação. Use registros. Use comunidade real. Ele até destaca que sistemas formais de apoio, como serviços locais de suporte verificados e linhas de crise, reduzem o custo de pedir ajuda antes que a vida comece a desmoronar. Essa é uma lição séria. O melhor momento para usar apoio geralmente é antes que o problema se torne dramático. Então, que riscos precisam de atenção em um plano realista? Confusão legal, exploração no trabalho, fragilidade financeira, problemas de crédito e identidade, golpes e falsos especialistas, escolhas de moradia que destroem sua margem e estresse que prejudica silenciosamente o julgamento. Esses riscos não são todos igualmente dramáticos, mas dramático não é a mesma coisa que perigoso. Alguns dos problemas mais prejudiciais começam em silêncio. Este curso usa Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong, como livro-texto. E esta seção segue uma das lições práticas mais fortes do livro. Realismo não é pessimismo. É a disciplina de perceber onde o risco está, para que você possa reduzir danos evitáveis antes que eles passem a controlar suas escolhas. O livro está disponível através do Clube de Autores e também pode ser encontrado em grandes livrarias online e plataformas de e-book. Então, aqui está a principal lição dessa sessão. Um plano realista não ignora o risco, ele o nomeia. Ele não presume que tudo dará errado, mas também não age como se confusão, estresse e exploração fossem acidentes raros. Preste atenção aos riscos que são comuns, não apenas aqueles que são dramáticos. Use informação formal. Mantenha registros. Proteja sua margem. E peça ajuda antes que a confusão endureça e vire dano. É assim que o realismo protege a liberdade. Na próxima sessão,
vamos falar sobre como agir com clareza, disciplina e paciência, para que o seu plano não seja apenas realista no papel, mas também firme na prática. Vejo você lá. Qual risco no seu plano atual merece mais atenção agora? Confusão legal, pressão financeira, informação ruim, apoio fraco ou outra coisa? Para uma compreensão mais profunda deste tema, leia o capítulo correspondente em Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong, o livro-texto deste curso.